Olá, alunos do nono ano. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos encerrar o PET 2 com a semana 6 e vamos encerrar falando sobre funções. A gente vai ter uma noção do que é uma função, tá? Porque vocês vão aprofundar mais o estudo de vocês sobre funções no primeiro ano do ensino médio. Então, hoje nós vamos aprender sobre função afim, que é também chamada função do primeiro grau, função constante e função linear. Então, prestem bastante atenção nessa aula, porque vocês vão precisar para os próximos anos na vida de vocês de estudante. Vamos lá, função afim ou função do primeiro grau. Função afim, também chamada de função do primeiro grau, é uma função f. Aí está falando R são números reais, tá? Definida como f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Então, o f de x, ele pode ser substituído por y, tá? Então, o f de x é a mesma coisa que y. Então, tanto faz eu escrever f de x igual a x mais b, como eu escrever y igual a x mais b, tá? O A e B são números reais e A diferente de zero. Por que o A é diferente de zero na função afim? Porque se o A for igual a zero, o que acontece? O A não está multiplicando o x aqui, ó. Lembra que a gente aprendeu que quando eu tenho um número junto com um x que não tem nenhum sinal entre eles, é como se estivesse multiplicando? Então, o A está junto com o x. Então, ele está multiplicando o x, tá? Então, se o A for igual a zero, 0 vezes x vai dar 0. Então, o x vai sumir. Então, na função do primeiro grau, o A ela tem que ser diferente de 0, tá? Na função do primeiro grau, a função afim. Nesse tipo de função, o número A é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Então, o A ele é chamado de coeficiente de x. Por que ele é chamado de coeficiente de x? Porque o A é um número que está multiplicando o x, tá? Então, ele é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função, tá? A taxa de crescimento ou variação. Por quê? Porque dependendo do valor de A, vai ser o número que eu estou multiplicando x, né? Então, ele vai depender da taxa de crescimento ou da variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. Por que ele é chamado de termo constante? Porque o b, ele não tem letra, né? É um número sozinho. Quando o a é maior que zero, a gente fala que a função é crescente. Se o a for um número maior que zero, a gente fala que a função é crescente. Se o A for menor que zero, a função é decrescente. Então, se o A for um número negativo, né? Porque um número menor que zero são todos os números negativos, né? São menores que zero. Então, se o A for um número negativo, a função é crescente, é decrescente. Se o A for um número positivo, a função é crescente, tá? E o A não pode ser zero. Por quê? Porque se o A for zero na função afim, o x vai sumir, tá? Aí a gente tem uma função y igual a b, então não pode, porque a função afim, ela é escrita dessa forma, f de x é igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Lembre-se que f de x é igual a y, a mesma coisa de y, então eu posso colocar f de x ou posso colocar y, tá? Então vamos lá para os exemplos para vocês entenderem melhor. Qual o valor dos coeficientes a e b nas funções abaixo? Diga se a função é crescente ou decrescente. Então, aqui a letra A, ó, nós temos f de x é igual a x mais 5. A gente sabe, a gente acabou de ver aqui, que toda função afim, ela é escrita dessa forma. Afim ou do primeiro grau, tá? É escrita dessa forma, f de x é igual a x mais b, não é? O a é o que está multiplicando o x, e o b é um número sozinho que não tem letra, certo? Então, aqui está perguntando qual o valor dos coeficientes a e b das funções abaixo. O a não é o número que está multiplicando o x? Que número que eu tenho aqui na frente do x multiplicando ele aqui? Não está aparecendo nenhum número, mas quando eu não tenho nenhum número, é como se fosse 1, que o 1 a gente não precisa colocar, não é? Então, aqui o a é igual a 1,
se A aqui é minúsculo, tá? Saiu maiúsculo aqui, mas é minúsculo. Então, A é igual a 1, por quê? Porque o A é o número que está multiplicando o X, que está na frente dele aqui multiplicando. Como eu não tenho nenhum número aqui, é como se fosse o 1, que o 1 a gente não precisa colocar 1 vezes X, né? Então, o A é igual a 1. E o B é o que não tem letra. Qual o número aqui que não tem letra? É o 5. Então, o B é igual a 5. Esse B é minúsculo, tá? Certo? Então, o coeficiente A é igual a 1 e o coeficiente B é igual a 5. Pediu também para dizer se a função é crescente ou decrescente. Crescente, a gente viu que quando é o A maior que zero. E decrescente é quando o A é menor que zero. Então, o A é igual a 1, não é? Então, para a gente saber se a função é crescente ou decrescente, a gente tem que olhar no valor do A. O A é igual a 1, então 1 é maior que zero, então A é maior que zero, então a função é crescente. Crescente, tá? Ó, A maior que zero, senão o do maior, a boquinha dele é sempre aberta para o lado do maior, tá? Então, como A é igual a 1, 1 é maior que zero, então a função é crescente, tá? Vamos ver a letra B. Y é igual a menos 2x mais 1. Então, a gente sabe que o A é o que está na frente do x multiplicando ele. Então, qual que é o valor do A aqui? O A é igual a menos 2, não é? Porque o número que está multiplicando o x aqui é o menos 2. Vou colocar um A minúsculo. E o B é um número que não tem letra, né? Maiúsculo aqui, porque ele subentende que eu estou começando a frase, tem que ser maiúsculo, mas o B é minúsculo, tá? O B é esse número aqui sozinho, que não tem letra, né? Então, o B aqui vai ser o 1, mais 1, tá? Então, aí pediu para dizer se a função é crescente ou decrescente. Para saber se a função é crescente ou decrescente, eu tenho que olhar no valor do A, ó. O A não é o que está multiplicando o x? Então, o A é menos 2. Menos 2, então ele é menor que zero, não é? Porque o número negativo é menor que zero. Então, o A, ele é menor que zero. Se o A é menor que zero, a função é decrescente. Decrescente, vocês lembram que está diminuindo, decrescendo, caindo, tá? Diminuindo. A função é decrescente. Por quê? Porque o A é um número negativo, né? O A é menos 2. Então, se ele é um número negativo, ele é menor que zero. Então, a função é decrescente, tá bom? Agora, o número 2. Uma empresa telefônica, a gente vai ver agora que a gente usa muito funções no nosso dia a dia sem saber. Olha, uma empresa telefônica cobra R$ 50 fixos, mais R$ 1,40 para cada ligação que o cliente faça. Então, olha, a gente lida muito com isso no nosso dia a dia, né? Tem um preço fixo, mais um valor lá que você paga de acordo com o número de ligações em que vai fazer. Escreva a expressão que indica o valor mensal a ser pago pelo cliente Y em função do número de ligações X, do número X de ligações. Então, o valor mensal chamou de Y. Valor mensal chamou de Y, certo? O número de ligações é em função do número de ligações. O número de ligações, eu vou chamar de X, não é? Então, eu escrevo a expressão que indica o valor mensal, Y, né, a ser pago pelo cliente em função do número X de ligações. Então, o valor mensal eu chamei de Y, então vai ser Y igual. O valor que eu vou pagar vai ser quanto? Vai ser, eu pago, ó, uma empresa telefônica cobra R$ 50 fixos. Então, R$ 50 já é fixo, certo? 50 já é fixo. Mais, olha, 1,40 para cada ligação. Então, mais 1,40 para cada ligação. Então, esse 1,40 eu vou multiplicar de acordo com o número de ligações que eu fizer. Se eu fizer uma ligação, eu vou multiplicar por 1. Se eu fizer duas, eu vou multiplicar por 2, não é? Se eu fizer 3 ligações, eu vou multiplicar por 3. Mas eu não sei o número de ligações, eu chamei de X. Então, 1,40 vezes X. Então, essa
é a expressão, é a função. Y é igual a 50 mais 1,40x, tá? Então, olha, vamos lá. Uma empresa telefônica cobra R$ 50 fixos, ó, R$ 50 fixos, independente do número de ligação que eu fizer, mais 1,40 para cada ligação que o cliente faça. Então, 1,40 eu vou multiplicar pelo número de ligações, 1,40 para cada ligação, certo? Então, 1,40 vezes o x que eu chamei do número de ligações, chamei de x. E o valor a ser pago, y. Então, o valor a ser pago vai ser igual a R$ 50, que é o valor fixo, mais 1,40 multiplicado pelo número de ligações, que eu chamei de x. Certo? Vamos ver. Essa função aqui, olha. Qual que é o a? Não pediu não, mas eu vou perguntar para vocês. Qual que é o a aqui nessa função? O a é o que está multiplicando o x. Lembra? Toda função do primeiro grau ou função afim, ela é escrita na forma y igual a x mais b, não é? O a é o que está na frente do x multiplicando ele. Então, o a aí, vou tirar o a maiúsculo aqui. O a aqui é igual a 1,40, que é o que está multiplicando o x, não é? Então, 1,40. E o b é o que não tem letra, que está sozinho. O b aqui é 50, né? Que é o que não tem letra. Então, o valor fixo. Então, B, 50. Essa função é crescente ou decrescente? Crescente, porque o A é maior que 0, né? O A é um número positivo, é 1,40 positivo, então ela é crescente, certo? Agora, faça o gráfico de um cliente que possua este plano. Este plano aqui, desse mesmo exercício. Então, vamos ver. Vamos pegar essa função aqui, a gente escreveu a função. Y igual... Peraí, gente. Vou colocar essa tabela aqui. A função é aqui, ó. Vou colocar essa tabela aqui. Y é igual a 50 mais 1,40x. Faça o gráfico de um cliente que possui este plano. Como que a gente faz um gráfico de uma função do primeiro grau? Como que é? A gente vai atribuir valor... Depois que eu já tenho a função, a gente escreveu a função aqui, depois que eu já tenho a função, eu vou atribuir valores para x para achar o y, certo? O x, ele é um número de ligações, não é? Não representa aqui, a gente não viu que o x, ó, representa o número de ligações, não é? Em função do número x de ligações. Então, o número de ligações não pode ser um número negativo. Então, não vou atribuir para x um valor negativo, sendo que o número de ligações, não existe ligação menos 1, menos 2, menos 3, não existe ligação, número de ligações negativo. Então, o menor valor que eu posso atribuir para x é o 0, porque eu posso fazer nenhuma ligação, não é? Então, aí a gente monta uma tabela assim, olha, uma coluna do x e outra coluna do y. Eu vou atribuir valores para x, substituo aqui o x por cada valor que eu atribuí para ele, para achar o valor do y, certo? Então, eu atribuí esses valores aqui, ó, 0, 10, 20, 30. Vocês podem atribuir o valor que vocês quiserem, tá? Mas se vocês quiserem colocar 0, 1, 2, 3, tudo bem, tá? Mas, assim, eu coloquei um número maior, porque o número de ligações, geralmente, é um número maior, né? Então, vocês podem atribuir 0, 1, 2, 3. Só não vamos atribuir valor negativo, por quê? Porque o x representa o número de ligações, e não existe número de ligações negativo, né? Então, eu atribuí o valor de 0 para x. Então, eu vou substituir o x primeiro por 0, tá? Então, eu vou fazer, ó, para x igual a 0. E vou atribuir aqui, vou mudar a cor aqui. Vou atribuir aqui valores para, no lugar do x, eu vou colocar o 0. Então, a função que eu tenho é y igual a 50 mais 1,40 vezes x. Vou mudar essa cor. Então, agora, para x igual a 0, no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, vou colocar y igual a 50 mais 1,40 vezes 0, não é? Porque o 1,40 está multiplicando o x. Se eu tenho uma adição e uma multiplicação, qual que eu resolvo primeiro? A multiplicação,
né? Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, eu vou repetir 50 mais 1,40 vezes zero dá quanto? Zero, né? Se eu estou multiplicando o número por zero, vai dar zero. Então, agora eu resolvo 50 mais zero, 50. Y é igual a 50. Então, para quando eu substituir o x por zero, o y deu quanto? 50. Eu coloco aqui na tabela aqui o 50. Certo? Pronto, x é 5, y é 50. Agora eu vou substituir o x por 10. Então, eu vou pegar essa mesma função aqui e vou substituir por 10. Então, quando eu substituir o x aqui por zero, isso indica o quê? Se eu não fizer nenhuma ligação, eu vou pagar quanto? 50, que é a taxa fixa, né? Essa taxa ela é fixa independente do número de ligações, não é? Então, se eu não fizer nenhuma, eu vou pagar os 50, certo? Agora, vamos ver se eu fizer 10 ligações, quanto que eu vou pagar? Então, para substituir o x por 10, então, para x igual a 10. No lugar do x, eu vou colocar o 10, tá? Então, y é igual, eu repito, 50 mais 1,40 vezes, no lugar do x, eu vou colocar 10, tá? Então, eu tenho agora uma adição e uma multiplicação. Qual que resolve primeiro? A multiplicação. Vou colocar de vermelho aqui para mostrar para vocês que eu vou resolver a multiplicação primeiro. Não ficou de vermelho. Para mostrar que eu vou resolver a multiplicação primeiro, tá? Ou não era tudo de vermelho. Só esse daqui que eu quero. Não vou colocar de vermelho, não, vou sublinhar. Para mostrar para você, vou sublinhar para mostrar que eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, y igual. Agora, como eu vou resolver primeiro a multiplicação, eu vou repetir o 50 mais 1,40 vezes 10. Quando eu estou multiplicando o número por 10, gente, vou explicar para vocês, vocês não precisam fazer a multiplicação. Por quê? Se eu estou multiplicando o número por 10, por 100, por 1000, eu vou andar com a vírgula de acordo com o número de zeros. Se eu estou multiplicando, eu ando com a vírgula para a direita. Se eu estou dividindo, eu ando com a vírgula para a esquerda, tá? Isso é quando eu estou multiplicando por 10, por 100, por 1000, tá? Por potências de 10. Então, a vírgula está aqui, tá? Se eu estou multiplicando, eu vou andar com a vírgula para a direita. Estou multiplicando por 10. O 10 não tem um zero, então eu vou dar com a vírgula uma casa. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar com ela para a direita, eu vou colocar ela aqui, ó, depois do 4. Então, 1,40 vezes 10 é igual a 14. Por quê? A vírgula está aqui, eu estou multiplicando por 10, eu vou andar com a vírgula para a direita, uma casa, porque o 10 tem um zero. Então, se fosse multiplicado por 100, eu ia dar com a vírgula duas casas, porque 100 tem dois zeros, tá? Como está multiplicado por 10, o 10 tem um zero só, eu ando com a vírgula uma casa. Ando com a vírgula para a direita, porque eu estou multiplicando, então ando para a direita. Então, a vírgula está aqui, eu ando para a direita, uma casa, ficou no 4 a vírgula, né? Depois do 4. Eu não preciso colocar a vírgula aqui, porque vírgula zero, depois tem um zero, não precisa colocar quando eu tenho zero depois da vírgula, né? Então, 1,40 vezes 10 deu 14. E agora eu vou somar. Y igual 50 mais 14, 64. Então, se eu fizer 10 ligações, eu vou pagar quanto? 64 reais. Então, quando eu substituir o x por 10, o y deu quanto? 64. Vamos colocar aqui na tabela aqui, 64. Certo? Agora, eu vou substituir o x por 20. Na mesma equação aqui, ó. Para x igual a 20. Então, no lugar do x, eu vou colocar 20. Então, y igual, repito, na mesma equação aqui que eu estou usando, y igual a 50 mais 1,40 vezes o x. Quanto que eu estou? Vale o x agora? 20.
20, tá? Vou colocar uma cor mais escura aqui, que senão vocês vão enxergar. Agora, eu tenho adição e tenho multiplicação. Resolve primeiro a multiplicação, tá? Então, vou resolver isso aqui primeiro. 1,40 vezes 20. Então, y é igual, repito, 50 mais. Repito, 50 mais. E agora eu vou multiplicar. 1,40 vezes 20. Vou fazer a multiplicação aqui para vocês verem. 1,40 vezes 20. Então, agora, eu vou multiplicar o zero, né? O zero aqui do 20, eu vou multiplicar por 0, por 4 e por 1. 0 vezes 0, 0. Não é passar de traço, não. Zero vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. Opa. Agora eu vou alinhar aqui, porque desalinhou, hein, gente? Atrás de vocês fazem alinhadinha a multiplicação, tem que ficar alinhada. Agora eu vou multiplicar o 2. Se eu estou multiplicando 2, eu começo aqui, olha, embaixo do 2 a multiplicação. Então, o 2 ele vai multiplicar por 0, depois ele vai multiplicar pelo 4 e depois ele vai multiplicar pelo 1, tá? 2 vezes 0, 0. Tem que ficar bem alinhado, meu desalinho, mas eu alinho de novo aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Vou alinhar aqui. E 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou alinhar. Tá? Tem que ficar bem alinhadinho, ó. Se eu estou multiplicando 2, tem que ficar aqui, começar embaixo dele. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 1, 2. Passo o traço agora que eu vou somar. E agora a gente vai somar. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. O 0 não tem nenhum aqui embaixo dele para somar com ele, então desço ele. 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. 0 mais 8, 8. E 2 eu desço ele. Só que preste atenção, que não ficou 2.800 não. Por quê? Porque eu tenho um número decimal aqui, ó. Eu tenho um número com vírgula. Então, depois, quando eu estou multiplicando o número decimal, a gente multiplica normalmente, igual está multiplicando o número natural mesmo. Só que depois, no resultado, a gente vai somar as casas decimais, tá? Para colocar a vírgula. Então, 1,40 eu tenho duas casas decimais. Por quê? Porque eu tenho dois algarismos depois da vírgula, não é? E o 20 não tem nenhuma casa decimal, é um número natural, então é um número inteiro. Então, eu não tenho nenhuma vírgula, não vou somar. Se tivesse um número decimal aqui, a gente ia somar as casas decimais. Então, eu tenho duas casas decimais, porque o 1,40 tem dois algarismos depois da vírgula. Então, no resultado, eu vou ter que contar a vírgula da direita para a esquerda, duas casas. Ó, uma, duas. E coloco a vírgula, certo? Então, por quê? Porque o 1,40 tem duas casas decimais, tem dois algarismos depois da vírgula. Então, no resultado, eu conto duas casas decimais da direita para a esquerda, porque o 1,40 tem duas casas decimais. Aí ficou 28, né? Inteiro, porque o zero depois da vírgula não vale nada, então não preciso colocar o zero. Mais 28. Então, y vai ser igual a 50 mais 28, 78. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu fiz 20 ligações, eu paguei quanto? R$ 78. Certo? Então, quando o x foi igual a 20, o y deu quanto? 78. Tá? R$ 78. Agora, vamos substituir o x por 30.
Vou fazer aqui, ó. Não, aqui não vai dar. Vou ter que abrir um novo slide aqui para vocês. Não vai caber ali. Então, vamos substituir agora o x pelo 30. Vou só aumentar a letra. Então, eu vou pegar essa função aqui, y é igual a 50 mais 40x, mais 1,40x, e agora para x igual a 30. Então, no lugar do x, eu vou colocar 30. Então, y igual, isso aqui tinha que ser minúsculo, tá? Mas ele tá 50 mais 1,40 vezes o x. O x vale quanto? 30. Tá? Então, quando eu estou substituindo o x por 30, no lugar do x eu já vou colocar o 30, tá? Então, eu tenho a função y igual a 50 mais 1,40 vezes o x que vale 30. Agora eu vou multiplicar primeiro, porque eu tenho uma adição e uma multiplicação. Resolve primeiro o quê? A multiplicação, né? Então, eu vou repetir y igual a 50 mais, e resolvo a multiplicação. Vou resolver a multiplicação aqui, ó. 1,40 vezes 30. Vezes 30. Faço o traço para a gente multiplicar. Então, vamos lá. O zero, ele vai multiplicar todos os algarismos que eu tenho em cima. 0 vezes 0, 0 vezes 4, 0 vezes 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Agora eu vou multiplicar o 3. O 3 vai multiplicar pelo 0, vai multiplicar pelo 4 e vai multiplicar 1. Então, se eu vou multiplicar por 3, eu vou ter que começar embaixo dele, né? Ó, vou ter que começar aqui na mesma linha dele, certo? Que a multiplicação vai ter que ser uma escadinha. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Coloco 2. Coloco 2, que é o algarismo da unidade. E vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Certo? E agora eu passo o traço que eu vou somar agora, tá? Então, eu vou descer 0, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 2, 2. E 4. Tá. 4. Agora, como eu estou multiplicando aqui o número decimal, no resultado, gente, eu tenho que somar as casas decimais. Então, quantas casas decimais que eu tenho aqui? 2, porque eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. O 30 é um número inteiro, não tem nenhuma. Então, eu vou contar 2 casas decimais da direita para a esquerda, ó. 1, 2. Vou andar... Ó, por quê? Porque 4.200 é um número inteiro. Então, é como se a vírgula estivesse aqui. Todo número inteiro é como se a vírgula estivesse no final dele. Então, eu vou andar com a vírgula, tá aqui, não tá? Eu vou andar com ela para a esquerda. 1, 2. E coloco a vírgula aqui, tá? Ela estava aqui e foi parar aqui. Aí ficou número inteiro, 42. Por quê? Porque o 0 depois da vírgula não vale nada, tá? Não precisa colocar zeros depois da vírgula, tá? A gente coloca os zeros depois da vírgula quando é dinheiro na resposta. Quando a gente vai colocar resposta, escrever dinheiro, aí coloca vírgula 00. Mas aqui não precisa colocar não, tá? Agora eu vou somar. Y igual a 50 mais 42, que dá 92. Certo? Esse que veio para aqui.
Esse aqui era rascunho também, tá, gente? Não importa. Então, 92. Isso quer dizer o quê? Olha, que quando eu fiz 30 ligações, ó, quando eu fiz 30 ligações, que eu substituí o X por 30, né, e o X é o número de ligações, eu paguei quanto? R$ 92. Então, para X igual a 30, o Y deu quanto? 92, certo? Aí agora faz o gráfico. Depois que a gente substituiu o X pelos valores que a gente atribuiu para X e achou o Y, a gente faz o gráfico. Então, o gráfico, gente, se vocês tiverem uma folha quadriculada, um caderno quadriculado, é melhor para fazer o gráfico, tá? Então, olha, aqui o X, o eixo horizontal, a gente já teve uma aula para fazer, para construir o plano cartesiano, né? Que é o eixo horizontal, que é o X, e o eixo vertical é o Y, certo? O X, ele é um número de ligações. E o Y aqui, nesse caso, ele é o valor que eu vou pagar, certo? O valor que vai ser pago. Então, aqui, ó, a gente viu que quando o X foi igual a zero, o Y deu quanto? 50. Então, ó, quando o X é igual ao zero, aonde que os dois eixos se encontram aqui, a gente coloca o zero, tá? Como foi dado os valores de 10, 20, 30 para X, então aqui colocou o X de 10 em 10, tá vendo? E a mesma distância que eu coloco do 0 até o 10, tem que ser do 10 até o 20, do 20 até o 30, tá? Se vocês colocarem no caderno de vocês 1 centímetro do 0 até o 10, vocês vão ter que colocar 1 centímetro na régua do 10 até o 20. 1 centímetro do 20 até o 30. Tem que ser a mesma distância. E a mesma coisa com o Y também, tá? Se eu coloquei 1 centímetro aqui para cada ponto que eu marquei, eu vou colocar também no eixo Y aqui, 1 centímetro para cada ponta, mesma distância, tá? Por isso que é bom fazer no caderno quadriculado, que é melhor, né? Que a gente mede direitinho os quadrinhos, tá? Então, a gente viu que quando eu substituí o X pelo zero, o Y deu quanto? 50, não é? Então, X aqui é o zero e o Y 50. Aí, como o X vale zero, eu marco ponto aqui no eixo Y no 50 do Y, certo? Você viu que quando o X vale zero, a reta corta o eixo Y. Olha, ela cortou o eixo Y no ponto em que o X vale zero, que é 50, tá? Então, onde que ela corta o eixo Y é porque o X vale zero. Então, ela cortou o eixo Y no 50 é porque o X vale zero, tá? Agora, quando eu substituí o X pelo 10, o Y deu quanto? 64, ó. 10, 64, tá mais ou menos aqui, tá vendo que tá o 60 aqui? 64 tá um pouquinho para cima aqui, tá vendo? Quando eu substituí o X pelo 20, o Y deu 78, então vou pegar o 20 do X, a gente vai pontilhar até o 78. 78 é perto do 80 aqui, ó, né? E aonde que os dois se encontram, a gente marca o ponto, tá? Então, para vocês fazerem o gráfico, se tiver alguma dúvida, assista a aula do plano cartesiano que a gente fez, tá? Quando eu substituí o X pelo 30, o Y deu 92. Ó, X 30, o Y deu 92. Então, vai ser um pouquinho acima do 90. Tá vendo que o 90 tá aqui? Então, vai ser um pouquinho aqui acima, tá vendo? Aí vai ser o ponto. Então, você viu que deu uma reta e que a reta está subindo. Por que a reta está subindo? Porque é uma função crescente, né? O A é maior que zero, o A é 1,4 maior que zero. Então, o gráfico da função afim ou do primeiro grau é sempre uma reta, tá? Agora, vamos ver função constante. Na função constante, o coeficiente A é igual a zero. A fórmula geral dessa função é representada por f de x igual a b, né? Ou y igual a b. O f de x eu posso substituir por y, mesma coisa de y, tá? Então, eu posso escrever f de x igual a b ou y igual a b. Então, a gente viu que toda função do primeiro grau, ou função afim, ela é escrita dessa forma. F de x é igual a x mais b, não é? Toda função do primeiro grau, ela é escrita assim, onde que o a é o número que está multiplicando o x. Na função constante, o a é igual a zero. Então, se o a é igual a zero, 0 vezes x vai dar zero. Eu não vou ter x, eu vou ter só o valor do b.
E o B, ele é um número que não tem letra, um número sozinho, certo? Então, por que que a gente chama de função constante? Porque qualquer valor que eu der para x, o y vai continuar a mesma coisa. Por exemplo, ó, f de x igual a 2. Qualquer valor que eu der para x, não tem o x aqui, porque o a é igual a zero, né? O a não é o número que está multiplicando o x. Se o a for zero, 0 vezes x dá zero. O x vai sumir. Então, eu só vou ter o b, que é um número sozinho. Então, qualquer valor que eu der para x, o y vai continuar sendo 2 aqui, tá? Então, olha, essa função, você viu que o a é igual a zero, por quê? Porque o a é o número que está multiplicando o x. Eu não tenho x, o a vale zero. E o b vale quanto aqui? E o b é igual a 2, certo? Agora esse outro aqui. Nessa outra aqui, olha, y é igual a menos 5, né? Então, aqui, o a é igual a zero, por quê? Porque o a é o que está multiplicando o x. Então, 0 vezes x dá zero, o x vai sumir. Então, vai ficar só o b, que é um número que não tem letra. E b é igual a quanto aqui? Menos 5, certo? Então, o gráfico da função f de x é igual a 2 é uma reta paralela ao eixo x, que intercepta o eixo y no ponto 0 e 2. Então, aqui foi feito o plano cartesiano aqui. A gente sabe que o eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o eixo y, aonde que os dois eixos se encontram, a gente coloca o zero. À direita do zero, os números positivos. À esquerda do zero, os números negativos. Aqui nós temos os valores de x, né? À direita do zero, coloca os valores positivos de x. À esquerda do zero, os valores negativos de x. E o eixo vertical é o eixo y. Então, acima do zero, eu coloco os valores positivos de y. E abaixo de zero, os valores negativos de y, tá? A mesma distância que vocês colocarem de 0 até o 1, vocês vão colocar do 1 até o 2, do 2 até o 3. E aqui também, ó, a mesma distância, tá? Se eu colocar 1 centímetro do 0 até menos 1, eu tenho que colocar 1 centímetro do menos 1 até menos 2. Tudo igual, tá? Agora, a gente viu que a reta é uma reta paralela ao eixo x. Por quê? Olha, quando o x, a gente viu, quando o x vale menos 3, o y vai valer 2. Quando o x vale menos 1, o y vai valer 2. Menos 2, o y vai... Quando o x vale menos 1, o y vai valer 2. Se o x vale 0, o y vai valer 2, tá vendo? Cortou o eixo y no ponto 2, quer dizer que o x vale 0. Quando o x vale 1, o y vai valer 2 também. Então, você viu que é uma função constante, por quê? Porque independente do valor do x, o y continua valendo 2, né? Então, quando eu traço aqui a reta, ó, aqui a gente vai, no caderno de vocês vão unir os pontos, ó. Menos 3, 2. Menos 2, 2. Né? E aqui coloca o ponto. Menos 1, tracejando retinho aqui. Menos 1, 2. Para x igual a 1, o y vale 2. A gente vai tracejando e aonde que encontra, marca o ponto. Então, quando eu uno os pontos, ficou uma reta paralela ao eixo x, tá? Então, todo gráfico da função constante ela é uma reta paralela ao eixo x. Quando o b é um número positivo, a reta fica acima do eixo x. Quando o b é um número negativo, ela fica abaixo do eixo x. Por exemplo, aqui a gente tem o b é um número positivo, 2. Mas aqui o b é um número negativo, menos 5. Se fosse menos 5, a reta ia ficar aqui, ó. No menos 5 aqui, abaixo do eixo x, paralela abaixo do eixo x, tá? Agora, exemplo 2. Uma empresa telefônica cobra R$50 em um plano de ligação ilimitado. Escreva a expressão que indica o valor mensal Y a ser pago pelo cliente em função do número X de ligações. Então, olha,
Uma empresa telefônica cobra R$ 50 em um plano ilimitado. Isso quer dizer o quê? Hoje em dia tem muitas promoções desse tipo que a gente costuma ver, né? Então, independente do número de ligações, eu vou pagar sempre R$ 50. Então, o X é o número de ligações, não é? O Y é o valor a ser pago. Y, valor a ser pago. E o X, ele é o número de ligações, não é? Então, se a empresa telefônica cobra R$ 50 em um plano ilimitado, então o Y vai ser igual a 50. Por quê? Porque independente do número de ligações, eu vou pagar R$ 50, entendeu? Posso fazer 20, 30, 100 ligações que eu vou pagar 50. Então, isso é uma função constante. Por quê? Porque o A é igual a zero, né? A gente não tem o valor do X, a gente tem um X aqui. Qualquer valor que eu atribuir para X, eu vou pagar R$ 50. Então, esta é a resposta, é a função, a expressão. Agora, a letra B. Faça o gráfico de um cliente que possui este plano. Neste exemplo, note que, independente de quantas ligações o cliente faça, ele pagará R$ 50. Então, independente de número de ligações, ele sempre vai pagar 50, tá? Então, aqui, ó, para fazer o gráfico, a gente dá valores para X, para achar o Y, né? Então, quando o X vale 20, a função não é Y igual a 50, então não tem X para substituir. O Y vai valer 50. Vou aumentar aqui. Quando o X vale 40, o Y também vai valer 50, não vai? Por quê? Porque independente do valor de X, eu vou sempre pagar R$ 50, porque é um plano ilimitado. Eu pago esse valor fixo de R$ 50, independente do número de ligações. Quando o X vale 60, o Y vale... Opa, eu vou pagar quanto? O Y vai valer 50, porque eu vou pagar R$ 50 do mesmo jeito, certo? Então, olha, o gráfico da função constante, tá vendo? Que é uma reta paralela ao eixo X. Então, olha, se eu fizer nenhuma ligação, eu vou pagar 50, tá? Se o X for zero, eu vou pagar 50, tá vendo? 50 tá aqui, na metade aqui entre 40 e 60. Olha, presta atenção também. Quando você construir o plano cartesiano, o eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo Y. Aqui eu coloquei os pontos de 20 e 20, ó, 0, 20, 40, 60. Então, aqui também eu vou colocar de 20 e 20, ó, 20, 40, 60, tá? Então, se o X vale 20, o Y também vai valer 50. Então, pega 20, 50. Se o X vale 40, o Y também vai valer 50. 60, 50. Então, você viu que uma reta paralela ao eixo X, tá? Ela está acima do eixo X, porque o B é um número positivo, tá? Por que não coloquei valores negativos aqui para X? Por quê? Porque o X é um número de ligações, e eu não tenho número de ligações negativo, então não vou colocar valores negativos para X não, tá? Agora vamos ver função linear. A gente já viu função afim, que é a função do primeiro grau, função constante, agora função linear. A função linear, gente, é a função que modela os problemas de proporcionalidade. Ou seja, quando temos duas grandezas, se multiplicarmos uma dela, a outra também será multiplicada pelo mesmo fator. Então, é aquela função, se eu dobro o valor de x, o y também dobra. Se eu multiplico o x por 3, o y também será multiplicado por 3. Tá? Então, ela é uma função bem proporcional, ela é proporcional mesmo, tá? Se eu multiplico o x, se o valor do x é 5, o valor do y também será multiplicado por 5, tá? Então, vamos ver. Na função linear, o coeficiente b é igual a zero. Então, a gente viu a função constante, que o coeficiente A é igual a zero. Agora, na função linear, o coeficiente B que é igual a zero, tá? Por exemplo, f de x é igual a 2x. Então, o A aqui,
O A não é o que está multiplicando o X? Então, o número que está multiplicando o X aqui é o 2, não é? Então, A é igual a 2. O B não é o número que não tem letra? Então, o B aqui vai ser igual a 0, porque não existe um número que não tem letra aqui. Então, B é igual a 0, tá? Agora, eu tenho aqui na letra B, y é igual a menos x. O A é o que está multiplicando o x aqui na frente dele. Como eu não tenho nenhum número aqui na frente do x, é como se fosse um. Um a gente não precisa colocar, né? Então, o A ele é igual a menos 1. E o B é o que não tem letra. Tem número que não tem letra aqui? Não. Então, B é igual a 0. Então, a função linear, o B, ele é igual a 0. Diferente da função constante, que na função constante é o A que é igual a 0, tá? Vamos ao exemplo, novamente de telefone, para que você compreenda melhor a diferença entre cada função. Então, vamos fazer a mesma o mesmo exemplo do telefone. Uma empresa telefônica cobra R$ 1,40 para cada ligação que o cliente faça. Certo? Então, escreva a expressão que indica o valor mensal Y a ser pago pelo cliente em função do número X de ligações. Então, Y é o valor mensal que ele vai pagar. E X é igual ao número de ligações. Certo? Vou mudar a cor aqui. Então, Y é o valor mensal e X é o número de ligações. Então, vamos escrever agora a função. Y é igual. Ele cobra 1,40 para cada ligação. O X não é o número de ligações? Então, 1,40 vai multiplicar o número de ligações, porque se eu fizer uma ligação, eu vou pagar 1,40. Se eu fizer 2 ligações, eu vou pagar 1,40 vezes 2. Se eu fizer 3 ligações, eu vou pagar 1,40 vezes 3. Então, é 1,40 multiplicado pelo número de ligações que eu vou chamar de x, certo? Então, essa função é uma função linear. Por quê? Eu não tenho o valor do b, porque é 1,40 eu vou multiplicar e não vou acrescentar mais nada. Não tem um valor fixo aqui. Aqui não está falando de um valor fixo que eu vou somar com esse valor fixo, certo? Então, se eu não fizer nenhuma ligação, se eu fizer 0 ligações, eu não vou pagar nada, né? Vai ser 1,40 vezes 0, que vai dar 0, certo? Então, aqui eu não tenho valor fixo que eu vou pagar, independente do número de ligações. Então, por que a gente fala que é uma função proporcional? Por quê? Porque se eu não fizer nenhuma ligação, eu não pago nada. Se eu fizer uma, eu pago 40. Se eu fizer duas, vai dobrar o valor a ser pago. Eu vou pagar 1,40 vezes 2. Então, ela é proporcional. E à medida que o x, o número que eu estou multiplicando aqui pelo x, vai ser o valor do y multiplicado também, tá? Então, vamos fazer o gráfico, olha. Faço o gráfico de um cliente que possui este plano. Toda vez que eu vou fazer o gráfico, eu vou atribuir valores para x para achar o y, certo? Então, quando eu vou atribuir valor para x, eu vou substituir aqui, né, no lugar do x, e acho o y. Então, para x igual a 0. Então, x igual a 0, eu venho aqui e substituo. Vou abrir aqui para fazer para vocês entenderem. Fazer as contas aqui. Aumentar aqui a letra. Senão vocês não enxergam. Então, olha, vamos pegar essa função aqui, que é y igual a 1,40 vezes x. Tá? E agora eu vou substituir o x por 0, para x igual a 0, tá? Então, eu pego y é igual a 1,40 vezes, no lugar do x, eu vou colocar 0. Quanto que é 1,40 vezes 0? 0, né? Se eu estou multiplicando um número por 0, 0. Então, se eu não faço nenhuma ligação, eu vou pagar quanto? 0. Né? Eu não fiz nenhuma. Então, 1,40 vezes 0, tá? Agora, eu vou substituir o x pelo 1. Então, vou colocar esse aqui de vermelho, mostrando o valor do y que a gente achou. Agora, eu vou substituir o x por 1, para x igual a 1.
Esse aqui foi os valores que eu dei, tá? Vocês podem dar os valores que vocês quiserem. Só que tem uma coisa também, quando você for dar valores aqui, por exemplo, se você der o valor de x para 10, aí você dá um valor o próximo valor de 20, de 30, tá? Para ter uma mesma proporção, tá? Se vocês quiserem colocar 0, 2, aí coloca 4, 6, aumentando de 2 em 2, ou de 10 em 10, ou de 1 em 1, tá? Na mesma proporção, tá? Legal? Tem que fazer isso, na mesma proporção. Aí agora para x igual a 1. Então, y é igual a 1,40 vezes, no lugar do x, eu vou substituir por 1, né? E acho o valor do y. Y é igual a 1,40 vezes 1 dá 1,40, né? Então, se eu fizer uma ligação, eu vou pagar 1,40, tá? Agora eu vou substituir o x por 2. Então, vamos lá. Para x igual a 2. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 2. Então, isso aqui eu vou colocar de vermelho aqui, mostrar o resultado. No lugar do x, eu vou substituir. Então, y é igual a 1,40 vezes, não 40 vezes x. No lugar do x aqui, eu vou colocar 2. 1,40 vezes 2. Vou fazer aqui embaixo para vocês, olha. 1,40 vezes 2. Passo o traço para fazer a multiplicação. Quando eu estou multiplicando aqui, eu vou multiplicar 2 vezes 0, 2 vezes 4 e 2 vezes 1. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. A linha aqui, e 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, né? Então, aqui, agora, como eu estou multiplicando o número decimal, eu tenho que contar as casas decimais. 1,40 é um número decimal, eu tenho duas casas decimais, eu tenho 2 depois da vírgula. O 2 é um número inteiro, não tem nenhuma casa decimal, porque é um número inteiro. Então, eu vou contar duas casas decimais, porque o 1,40 tem 2 algarismos depois da vírgula. A vírgula é como se ela estivesse aqui, porque é um número inteiro, como se estivesse no final dele. Então, eu vou andar com a vírgula para esquerda e contar duas casas decimais. 1, 2, 2,80. Ou 2,8, tá? Então, y é igual a 2,80. Então, isso quer dizer o quê? Se eu fizer duas ligações, eu vou pagar R$ 2,80, certo? 2,80. Agora, eu vou substituir o x por 3, que foi o valor que eu dei lá, para x igual a 3, né? Ó, dei valor 0, 1, 2, 3. Agora, eu vou substituir o x por 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 3. Então, y é igual a 1,40. 1,40 não está multiplicando o x? Vezes o x que vale 3. Aí, 1,40 vezes 3. Vou usar aqui, vou só substituir, porque não vai ter espaço. Então, vamos multiplicar por 3 agora, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Coloco o 2, que é o algarismo da unidade, e vai 1 aqui, ó. Eu não consigo colocar o vai 1, mas aí no caderno de vocês colocam para lembrar que tem que somar com 1 aqui. 3 vezes 1, 3, mais 1 que foi 4. Contando as casas decimais, porque eu estou multiplicando o número decimal, 1,40 eu tenho duas casas decimais, então eu vou contar da direita para a esquerda, 1, 2, 4,20. Então, o y é igual a 4,20. Então, se eu fizer 3 ligações, eu vou pagar R$ 4,20, certo? Coloquei em negrito aqui. E agora faz o gráfico, ó. Para x igual a 0, o y vale 0. Então, um ponto aqui, ó. Encontra no ponto 0, 0. Cortou o ponto 0, 0 aqui, é porque o x vale 0 e o y vale 0, ó. Para x igual a 1, o y é igual a 1,40. Então, 1,40 vai ficar mais ou menos aqui, ó. Entre o 1 e o 2, pouco abaixo da metade, ó.
tá? Para x igual a 2, o y vale 2,80, vai ficar próximo do 3 aqui, ó, 2,80. Para x igual a 3, o y vale 4,20, ó, um pouquinho acima do 4. E aí vai indo, tá vendo? Agora, vamos para as atividades. Ó, sabes que o preço a ser pago por uma corrida de táxi, esse táxi aqui tem um acento, hein, gente? Sabes que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida, que é em função da distância percorrida. Sabes que o preço da bandeirada é de R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos. Escreva a função. Vou colocar. A função. Então, vamos escrever essa função aqui. Ó, o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, certo? Então, a parcela fixa é bandeirada, né? É igual a quanto? Ó, sabes que o preço da bandeirada é de R$ 4,60. R$ 4,60. E uma parcela variável, que é em função da distância percorrida, tá? A distância percorrida, a gente vai chamar de x, tá? Então, distância percorrida, eu vou chamar de x. Sabes que o preço da bandeirada é de R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 0,96, tá? Não, e uma parcela é função da distância percorrida. E o quilômetro rodado é 0,96. Escreva a função. Então, ó, eu cobro, é cobrado 0,96 por quilômetro rodado, tá? Então, o quilômetro rodado é a distância percorrida, que a gente chamou de x, tá? Então, esse 0,96 por quilômetro rodado, a gente vai multiplicar pelo quilômetro rodado, tá? Então, o preço a ser pago, eu não sei. A gente vai chamar de y, tá? Então, a função vai ser y igual a 0,96, que é o preço que eu pago por cada quilômetro rodado, vezes o x, que eu chamei de quilômetro rodado, mais o preço fixo, que é a bandeirada, R$ 4,60. Independente de quantos quilômetros rodados que eu percorrer, eu vou pagar mais R$ 4,60, certo? Então, essa é a função, ó. Tá? Então, ó, por quê? Porque e a função, sabes que o preço da bandeirada é de R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos. Então, eu pago o número de quilômetros rodados, eu vou multiplicar por 96, que é o que eu pago por cada quilômetro rodado. 0, aqui tá. 0,96 vezes x mais 4,60. Atividade 2. A academia Fica em Forma cobra uma taxa de inscrição de R$ 80 e uma mensalidade de R$ 50. Determine a expressão algébrica. Escrevi errado, minha gente. Determine a expressão algébrica da função que representa os gastos acumulados em relação aos meses de aula na academia. Então, os gastos acumulados. Então, vamos ver. Os gastos, eu vou chamar de y, tá? E os meses, eu vou chamar de x. Os meses, eu vou chamar de x, tá? Então, o gasto que eu tenho na academia, que eu vou chamar de y, ele vai ser igual a... Eu não cobro uma taxa de inscrição de R$ 80, então eu pago R$ 80 de inscrição mais R$ 50 da mensalidade. Então, ele está falando, determina a expressão algébrica da função que representa os gastos acumulados em relação aos meses de aula na academia. Então, R$ 50 por cada mês, não é?
mais R$ 50 vezes o X. O X não é os meses? Então, se eu ficar 2 meses, eu vou pagar 50 vezes 2, 100, mais os 80 que é da inscrição, 180, certo? Então, vou multiplicar a mensalidade pelos meses, né? Então, vai ficar 80 mais 50 vezes X, porque 80 da inscrição, mais R$ 50 de cada mensalidade. Toda vez que eu falar de cada, gente, eu vou multiplicar, né? Pelo número de meses que eu vou ficar, pelo número de mensalidades que eu vou pagar. Então, essa é a expressão, tá? Y igual a 80 mais 50 vezes X. Se eu frequentar a academia durante 6 meses, qual o valor que devo pagar? Então, olha, a função que me deu foi essa daqui, y, que a gente achou, né? Y igual a 80 mais 50x. A gente viu que 80 é o valor da mensalidade, mais o valor da mensalidade, não, o valor da inscrição, né? 80 de inscrição, mais 50 por cada mensalidade. Então, 50 vezes x, que o x representa os meses. Então, se o x representa os meses, o número de meses, se eu frequentar a academia durante 6 meses, qual o valor que devo pagar? Então, eu devo substituir o x por 6, não é? Então, y é igual a 80, vou pagar 80 de inscrição, mais 50 vezes 6, porque 50 é o valor da mensalidade. Se eu ficar 6 meses, eu vou multiplicar por 6. 50 vezes 6. Agora, eu tenho uma adição e tenho multiplicação. Qual que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, y é igual a 80, repito, 80 mais 50 vezes 6 vai dar 300. Então, y vai ser igual a 80 mais 300, 380, certo? Então, qual o valor que devo pagar? A resposta vai ser 380 reais, certo? Entendeu? Então, se eu pago uma mensalidade, a inscrição, entro na academia, eu pago a inscrição de 80 reais, mas depois eu tenho que pagar a mensalidade também, que é 50. A inscrição é uma vez só que a gente paga, né? Mas a mensalidade que é 50 reais. Então, se eu ficar 6 meses, eu vou pagar quanto? 50 vezes 6, que é 300, mais a inscrição que eu paguei, 380. Então, eu tenho que pagar 380 reais, certo? Agora, resumindo. Função afim, vamos comparar agora. Ó, função afim, função constante, função linear. A função afim, que é também chamada de função do primeiro grau. A função do afim, ou função do primeiro grau, é toda função escrita na forma f de x é igual a x mais b, com a e b, esqueci de colocar aqui para vocês, diferente de zero, tá? A e b diferente de zero. Então, ó, função afim é toda função escrita dessa forma, f de x igual a x mais b, com a e b diferente de zero. A função constante é uma função escrita dessa forma, f de x igual a b, com a igual a zero. Eu não tenho a, tanto é que quando a é igual a zero, o x some, né? Porque 0 vezes x dá zero, aí eu fico só com b, né? E na função linear, qual que é igual a zero é o b. Então, a diferença é essa, olha. Na função afim ou função do primeiro grau, o a e b são diferentes, é diferente de zero. A função constante também é uma função do primeiro grau, é um tipo de função do primeiro grau, só que nela o a é igual a zero. E na função linear, qual que é igual a zero é o b, tá? A função do primeiro grau ela caracteriza por termos um acréscimo ou decréscimo na proporcionalidade. Por quê? Um acréscimo ou decréscimo. Ó, se eu estou multiplicando o a pelo x, se o a vale 2, por exemplo, 2 vezes x, 2x. Se o a vale 4, vale 4, 4 vezes x, 4x. Então, quando o a vale 2, está multiplicando por x, o valor do y também vai dobrar, né? O y é o f de x. Só que ela vai ter um acréscimo nessa proporção ou decréscimo, dependendo do valor do b, porque eu vou somar com uma taxa fixa,
Entendeu? Então, eu vou somar com uma taxa fixa. Então, essa proporção, ela vai ter um acréscimo ou decréscimo. Porque se o B for positivo, vai ser um acréscimo. E se o B for negativo, vai ser um decréscimo, certo? Entendeu? Porque igual aqui nesse exemplo aqui, olha, é 50 vezes X. Então, o valor que eu vou pagar, os valores que eu vou pagar no total de 6 meses, vai ser proporcional ao número de meses que eu vou ficar, não é? Que eu vou fazer de academia. Então, o valor vai ser proporcional. Só que teve um acréscimo na proporcionalidade, por quê? Porque teve que pagar a inscrição. Então, a mesma coisa aqui. Isso aqui é uma função afim. Por quê? Porque o A e B é diferente de zero. Então, se o A e B é diferente de zero, é uma função afim. Por que eu tive um acréscimo na proporcionalidade? Porque apesar do número do meu pagamento ser proporcional ao número de meses que eu ficar na academia, eu vou ter um acréscimo, por quê? Porque eu tive que pagar a inscrição, certo? Que eu tive que pagar a inscrição, então foi um acréscimo na proporcionalidade, por isso que falo, entendeu? Apesar de ser proporcional ao número de meses, eu tive um acréscimo porque eu tenho que pagar uma taxa lá de inscrição, tá? É igual o do táxi também, a gente viu do táxi, né? Apesar do tanto que eu vou pagar ser proporcional à distância percorrida, quanto mais eu percorrer, mais eu vou pagar, eu vou ter um acréscimo na proporcionalidade, por quê? Porque eu tenho que pagar uma taxa fixa que é a bandeirada, certo? Então, isso que está falando aqui, que ela caracteriza por termos um acréscimo ou decréscimo na proporcionalidade. Então, são esses exemplos que foram dados, certo? Do táxi, eu tenho uma taxa fixa, que é a bandeirada, mais os quilômetros rodados, então eu vou ter um acréscimo na proporcionalidade. É proporcional ao quilômetro rodado, só que eu vou ter um acréscimo que eu tenho a taxa fixa, tá? É igual à academia. O valor que eu vou pagar no total vai ser proporcional ao número de meses que eu fizer de academia. Só que eu vou ter um acréscimo na proporcionalidade, porque eu tenho a taxa fixa lá, que é a inscrição, que eu tenho que pagar quando eu entrar na academia, eu tenho que pagar a inscrição, certo? Agora, a função constante. A função constante, ela caracteriza por não alterar o seu valor, independente do valor do x. Então, por exemplo, é aquele exemplo que deu lá da conta telefônica, eu pago R$50 e falo ilimitado. Então, é uma função constante. Por quê? Porque independente do valor, do número de ligações que eu fizer, eu vou pagar R$50. Então, é uma função constante. Ela não altera o seu valor, independente do valor de X. Então, independente do valor do número de ligações, se eu vou pagar R$50 ilimitado. Então, é uma função constante, tá? E a função linear caracteriza pela sua proporcionalidade, ou seja, quando temos duas grandezas e se multiplicarmos uma delas, a outra também será multiplicada pelo mesmo fator, certo? Então, se eu multiplicar o x, por exemplo, vou dar um exemplo. Faz de conta que a função aqui é 2x, o a é 2. Então, se eu multiplicar o A por 2, eu vou dobrar o valor. Então, Y é igual 2 vezes 2, 4. Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 2, 6. O Y também vai ser multiplicado pelo mesmo valor, certo? Então, a função linear, gente, é uma função, por exemplo, eu pago na caneta R$3, eu pago R$3 na caneta. Não, por exemplo, cada caneta custa R$3, suponhamos. Cada caneta custa R$3. Então, a função que vai expressar o valor que eu vou pagar, vai ser y igual a 3x. 3x porque o x é a quantidade de canetas que eu vou comprar. Então, eu vou multiplicar o 3 pela quantidade de canetas que eu vou comprar, porque R$3 custa cada caneta. Então, se eu comprar 2 canetas, eu vou pagar 6. Se eu comprar 3 canetas, eu vou pagar 9. Então, é proporcional, por quê? Porque à medida que eu estou multiplicando o x por 2, o y também está sendo multiplicado por 2, tá? O a por 2, o a, né, por 2, o x também está sendo multiplicado, o y também está sendo multiplicado, tá?
Então, olha, crie um problema para uma função linear. Então, eu dei esse exemplo da caneta, da função linear. A função linear é aquela que ela é proporcional. O na função linear, qual que é igual a zero, é o B. O B é a taxa fixa, né, que a gente paga. Então, não tem taxa fixa. Por exemplo, então vamos criar um problema. Eu dei esse exemplo da caneta, mas vou dar outro. Vou colocar resolução aqui. Vamos dar um outro exemplo. Vou dar do sorvete, tá? Um pote de sorvete custa R$5,20, por exemplo. Peraí. Reais é cifrão, tá, gente? Custa R$5,20. Escreva a função que representa o valor a ser pago y, né, o valor a ser pago eu vou chamar de y, em função, por isso que chama função, porque o valor a ser pago é em função da quantidade de sorvetes que eu vou comprar, entendeu? Então, por isso que chama função, porque um depende de função do outro, né? Escreva a função que representa o valor a ser pago em função. Vou colocar expressão, tá? Não vou colocar função, não, gente. Escreva a expressão. Escreva a expressão que representa o valor a ser pago y em função do número de potes de sorvete a ser comprado. X. O número de potes de sorvete eu vou chamar de X. E o valor a ser pago de Y, não é? Então, o valor a ser pago eu chamei de Y. Então, Y é igual a... Quanto que custa cada pote? R$5,20. O valor a ser pago vai ser o valor de cada pote vezes o número de potes que eu vou comprar, que é X, que chama de X. Então, esse é um probleminha de função linear, entendeu? Não tem uma taxa fixa. Não tem, né? Não é igual a taxa fixa que é a bandeirada do táxi, não é igual a inscrição lá da academia, que eu tenho que pagar a inscrição. Não é. O valor que eu vou pagar vai depender exclusivamente do número de potes de sorvete que eu vou comprar, tá? Então, um pote de sorvete custa R$5,20. Escreva a expressão que representa o valor a ser pago Y em função do número de potes de sorvetes a ser comprado, tá? Então, o Y é o valor que eu vou pagar, e igual R$5,20 o valor de cada pote. Vou multiplicar pelo número de potes de sorvete que eu vou comprar, que eu chamei de X, tá? Então, se eu comprar 2 potes de sorvete, vou multiplicar R$5,20 vezes 2 e vou achar quanto que eu vou pagar, tá? É igual o exemplo da caneta também, que serve também, né? Então, no exemplo da caneta, seria Y igual a 3 vezes X. 3 é o preço de uma caneta. Para eu saber quanto que eu vou pagar, eu vou multiplicar o 3, que é o preço de uma caneta, pelo número de quantidade de canetas que eu vou comprar, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, gente. Essas atividades vão ajudar vocês a realizarem as atividades do PET. Assistam quantas vezes for necessária essa aula e essa daí é uma noção para vocês que vocês vão aprofundar funções no primeiro ano, tá? Até mais.